as nossas origens, que é indígena, afro, europeia e muitos outros povos que acabaram se miscigenando e hoje a gente é isso. A gente é um povo de diversas culturas. Isso. Boa tarde, meu nome é Carlos Júnior. Sobre a referência à primeira pergunta, eu compreendo que acho que a diversidade do povo brasileiro é justamente por conta da grande influência que foi dada ao decorrer dos anos, ao decorrer desde a época do descobrimento do Brasil em si, com a chegada de outros povos, onde tudo isso culminou a nossa cultura que é hoje, uma cultura diversificada, uma cultura abrangente de várias maneiras, tanto na parte estética quanto na parte culinária, na parte das vestimentas, até mesmo na arquitetura das casas, na arquitetura das paisagens que tem na nossa terra. E em relação ao conhecimento dos indígenas, bom, eu creio que grande parte do conhecimento deles advém da natureza, da maneira que eles tratam e que eles enxergam o mundo de uma maneira diferente da nossa, que no caso a gente sempre enxergou, acho que o mundo como uma metrópole ou algo que tem que ser melhorado constantemente. E o indígena não. O indígena ele consome da natureza só aquilo que ele necessita naquele momento, onde ele vai moldando e criando novas maneiras de formas naturais de conhecer o mundo em si. Nós somos um povo muito diverso, que infelizmente no encontro, quando esse povo se formou, não foi da maneira mais pacífica, né? Teve muita violência, teve muita oposição. Infelizmente essa diversidade não foi uma escolha de alguns povos, eles foram sequestrados, foram escravizados, tomaram suas terras para que a gente se constituísse. Então, infelizmente, na nossa origem existe muita violência, mas nós estamos aqui hoje na escola para tentar reconstruir, construir, na verdade, uma outra forma de viver nossa diversidade, a partir da tolerância, a partir da compreensão, acima de tudo, e a partir do diálogo. E também de reparação histórica, porque nós temos grupos, né? Nós temos povos que nessa construção eles foram retirados de terras, de ancestralidade, sofreram abstemicídio. Então hoje nosso papel é tentar reconstruir esse passado, buscar essas coisas, reconstruir as coisas e construir reparação histórica. Dar a esses povos seu devido lugar de poder, de acesso às riquezas do país. Com certeza. E sobre o marco temporal, qual a sua opinião? O que a senhora está achando? Olha, eu fiquei radiante com a vitória lá no STF, né, quando o STF julgou o marco temporal, uma tese inconstitucional. Infelizmente, o Congresso Nacional agora se reorganizou para tentar fazer com que ela se transforme em lei novamente. O presidente Lula vetou alguns artigos desse projeto de lei, né? Alguns passaram, e ao que tudo indica, esses que passaram ainda são problemáticos. Mas a tese do marco temporal é um absurdo total, inconstitucional, não tem nenhuma legalidade, nenhuma sustentação. A não ser para os ruralistas, que vão sempre defender seus interesses, porque continuam sendo herdeiros da mesma mentalidade colonial que se propôs indígenas, se escravizou os africanos. É isso, infelizmente. Quanto à palestra, o que a senhora espera? Está ansiosa? Demais, gente, o Daniel Munduruku, acho que mostrar pra vocês. O Daniel Munduruku é incrível, tem muito. Um monte de livro para assistir espelho e autografar. Oh, meu Deus! Eu tô com inveja, professora. Eu tenho que começar a comprar livro dele para me autografar. Esse livro aqui é maravilhoso, é um livro que todo mundo devia ler, porque ele faz se não estou enganada, é a tese de doutorado dele, na UNB. E aí ele faz uma reconstrução de como é que se deu o movimento indígena a partir da década de 70, que conquistou o artigo 231 e 232 da Constituição Nacional, que são os artigos que garantem o direito aos povos indígenas à demarcação de suas terras. Então esse livro é maravilhoso. Esse aqui é lindo, porque fala de ancestralidade, é muito poético. E ele também escreve muito para criança. Né? Aí, ó, indicação pra gente ler. Esse aqui é do Matheus, que é Coisa de Mundo. E ele vai mostrando uma série de coisas muito interessantes numa linguagem infantil. É ganhador do prêmio Jabuti. Nossa! Muito importante esse prêmio. E esse aqui é uma fofurice da minha sobrinha Valentina, que foi minha avó que disse. Oh, meu Deus. É muito lindo, gente. Ele é muito poético. Vale muito a pena. E ele me disse, que eu já conversei com ele há pouco, né? Ai, professor. Olha aí, privilégios, professora. A gente não tem privilégio. Ele estava lá na sala do Dal e eu cheguei toda saliente. Aí ele me disse que ele trouxe outros livros para expor. Então, quem quiser comprar os livros do Daniel, ele vai ter alguns depois para vender. Aí aproveitar para comprar. Mas tem que chegar antes de ir. Tá certo. Obrigada, professora. O que vocês sabem sobre os povos indígenas? Bom, os povos indígenas, eles eram os
povos originários que habitavam aqui no Brasil e que quando o Brasil foi invadido, eles já habitavam aqui. E que hoje eles são um povo que estão lutando por uma causa maior, pela visibilidade maior deles. E que até hoje eles sofrem muitas represálias. E é por isso que nós estamos hoje divulgando e compreendendo a importância de manter viva essa memória. Porque nós sabemos que um povo sem memória é um povo sem identidade. E a nossa identidade, ela não pode ser lida nem compreendida sem que nós tenhamos a vinculação direta com esse patrimônio legado pelos povos tradicionais. A nossa cultura, ela foi gerada a partir da história viva desses povos e que foi, durante muitos séculos, invisibilizada por uma visão etnocêntrica, por uma visão excludente e violenta. Portanto, chegou o momento da juventude conhecer, compreender e perceber que nós somos povo indígena, nós somos povo africano, nós somos povo também colonizador que chegou a esta terra. Nós somos uma mescla de muitas histórias, de muitas memórias. Por isso eu considero importantíssimo em momentos como esse que possamos ter outros momentos como esse em nossa escola. O que vocês esperam da palestra? Bom, a gente espera que seja algo esclarecedor pra gente, porque a gente já está se envolvendo nesse projeto há muito tempo, com essa pauta indígena. Então a gente espera que seja algo legal e passe informação para todo mundo. E na educação, a literatura. A literatura, ela é um instrumento capaz de nos libertar. E como eu disse, ela amplia o nosso horizonte. Ela faz a gente olhar de uma maneira mais ampla para as coisas, para a realidade que a gente vive. Ela faz com que a gente não se limite, como se a gente andasse só numa mesma direção. A literatura, ela cria, ela constrói na gente muitas pontes e facilita a gente a andar por outros universos e respeitar esses universos. É a literatura que vai ajudar a gente a entender quem são os povos indígenas, porque a gente não vai ter tempo de conviver com esses povos, mas a literatura que eles escrevem pode chegar até a gente. E na medida em que a gente se coloca à disposição de aprender pela leitura, pela literatura, a gente começa também a observar os universos que esses povos habitam. E ao aprender esse universo, a gente vai ampliando a nossa própria humanidade. Então, bom galera, eu acho que depois dessa palestra ficou bem mais perceptível certas dúvidas que eu tinha em relação a toda a diversidade do povo brasileiro como a cultura indígena em si, mostrando que muitas vezes a história em si pinta os indígenas como os reais vilões assim, de certas coisas que aconteceram, como eles sempre sendo os errados, mas ao ver na sociedade em geral, quando a gente olha de um olhar mais crítico, a gente percebe que quem estava errado na real era justamente as pessoas que sempre estavam ali colonizando, tentando mudar o jeito deles de ser. Ou seja, não respeitando a cultura deles, não respeitando o modo de vida deles, os jeitos deles. E isso acabou afetando diretamente na sociedade em geral, da estrutura deles. Porque cada vez mais eles tinham que se provar que eles eram sim, dignos de ser respeitados da cultura deles, entendeu? Sem ser algo que seria natural. Por exemplo, respeitar a cultura de outro só porque é isso ou porque é aquilo. Mas eles tinham que impor isso. Respeite a minha cultura como respeito a sua. Eu acho que é isso. Obrigado.